Hoje eu vou falar sobre catarses financeiras. A catarse financeira acontece para todos aqueles que estão iniciando no processo de autoconhecimento, os que estão fazendo RH, os que estão no caminho da palestra e os que de certa forma despertaram, mas ainda não sabem o que é que tem que fazer. Olá, seres de luz! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edna Carvalho, sou terapeuta EFT. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você começou no processo de autoconhecimento, despertar da consciência. Muitos aqui são ressonantes, muitos estão ainda fazendo o caminho das palestras, assistindo às palestras do professor Hélio Couto. Outros já estão lendo os livros, muitos já estão no processo de utilização da onda. E eu tenho visto muito mesmo nos grupos de ressonante, as pessoas reclamando porque não sabem mais o que fazer. Começou o início dos estudos e a vida financeira virou de perna para o ar. Muitos já estão fazendo o uso de ferramentas da lei da atração, fazem técnicas, fazem visualização e parece que por mais que faça, o tiro sempre sai pela culatra. Hoje eu quero falar justamente sobre isso. O que é que está por trás dessa catarse financeira? O que é que está por trás de desandar a vida financeira? Nós sabemos que o processo de autoconhecimento é duro, como eu já falei em outros vídeos. Autoconhecimento dói, não é uma coisa assim, é suave, é tranquilo, não. Nós nos deparamos conosco mesmo, com muitas crenças, com quem realmente nós somos, e muitos ainda não se descobriu. Aos poucos, de acordo com o que for caminhando no processo, é que vai se encontrando. Então, hoje eu quero falar justamente sobre isso. Eu recebi alguns e-mails de colegas que assistiram o meu vídeo Ressonância e Catarses, né? Como acelerar esse processo. Tá aí no canal, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha. E muitos falam assim, Edna, eu comecei a estudar o caminho das palestras, as catarses já começaram. Para quem não sabe o que é catarse, catarse é a libertação, a liberação e expurgar tudo aquilo que é contrário à nossa essência, tudo aquilo que é contrário ao nosso ser. Então sim, se você começa a aprender, a se conhecer, você vai descobrir que existem muitas situações e muitas coisas que é contrário ao seu verdadeiro eu, ao seu eu superior. É contrário à sua verdadeira natureza. E quando você começa a aprender, a estudar, a despertar a sua consciência, você passa por alguns processos. E esses processos de liberação, de limpeza, muitas vezes é doloroso. Tem pessoas que têm sintomas físicos, emocionais, psicológicos, financeiros. Vai atingir todas as áreas, porque não é uma coisa só. Nós não somos duas partes, uma parte espiritual e uma parte material. Nós somos um conjunto, uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Quando nós iniciamos esse processo de autoconhecimento, não precisa ser necessariamente só através da ressonância harmônica, mas quando nós lemos um livro, quando nós descobrimos uma técnica porque a gente está numa situação financeira que a gente quer melhorar as questões financeiras e buscamos aprender e aplicar certas dicas, certas situações, certos conhecimentos que a gente vai adquirindo. Quando você inicia o processo, parece que o tiro sai pela culatra, essa é a verdade. Parece que o tiro sai pela culatra. Você fala, meu Deus do céu, e agora? Eu faço, nado e morro na beira da praia. Não é bem assim? Você não fica nesse desespero de tipo assim, eu preciso melhorar a minha situação no meu trabalho. Então eu resolvi fazer técnica para ou eu mudar de cargo, ou receber aumento. E aí, em vez disso, o que acontece? Você vai, do nada acontece um corte na empresa e você é dispensado. Ou seu carro quebra, alguém fica doente na família, você fica doente e tudo isso precisa gastar dinheiro. E o dinheiro se esvai como se tivesse uma torneira aberta
levando embora, entende? E antes, não é que não acontecia, mas você não percebia. E quando você começa o estudo do autoconhecimento, a busca do autoconhecimento, você é como se tirasse uma venda dos seus olhos e você passa a enxergar muitas outras coisas que antes você via, mas não enxergava, e hoje você vê e enxerga. Vai acontecer, e se não já estiver acontecendo, situações de que sempre aconteceu e você falava, agora você fala, cara, como que eu não tinha visto isso? Por quê? Porque você só via, não enxergava a situação, não enxergava as questões. E o financeiro tem muito disso. E tem um ditado que o pessoal usa muito, que mexe no bolso que a pessoa sente, não é assim? Só que quando a gente trata de autoconhecimento e de busca e de aplicar técnicas e tudo mais, tem um monte de outras coisas, de outros conceitos que estão por trás. Eu trago essa questão hoje porque às vezes você pode já ter lido um monte de livros, já segue um monte de gurus que fala sobre prosperidade, abundância e tudo mais, mas ninguém fala pra você o que tá por trás. Por mais que você faça técnica, faça visualização, siga todos os conceitos, se você não parar pra observar o que é que está por trás de tudo isso, de nada vai adiantar. Infelizmente, de nada vai adiantar. É aí onde acontece a frustração e muitas pessoas querem desistir. Falar, não, isso não é pra mim, vou deixar isso pra lá, vou viver do jeito que tá. Frustra, fica chateado, fica entristecido. Muitos entram até em depressão, porque acabam perdendo exatamente tudo. Tem gente que perde casa, perde o carro, perde o trabalho. Muitos, a situação financeira fica tão crítica e tão difícil que perdem até a família. Muitos se separam, porque o financeiro, de certa forma, é a base da família, né? Se você não tem dinheiro, como é que vai sustentar uma família? Como é que vai sustentar uma casa? É bem complicado, é bem difícil. E eu hoje vou falar para vocês sobre justamente essas questões que muitas vezes a gente não consegue enxergar. A gente vê, mas não enxerga. O que é que está por trás? Por que é que eu estou passando por essa catarse desde que eu comecei no autoconhecimento? E quando eu falo autoconhecimento, eu não tô falando que você tem que ficar fazendo meditação para você poder entender, não, não é isso. Eu tô falando que você começou a despertar e fazer perguntas. Por que disso? Por que daquilo? Por que eu vivo assim? Por que eu vivo assado? Por que acontece tal coisa na minha vida? Começar a fazer os questionamentos, querer entender, querer conhecer. E conhecer, não conhecer o que tá fora, o que é externo, mas conhecer o dentro, conhecer por que que eu estou passando por isso, por que que eu sinto isso, por que que eu penso nisso. Isso é o autoconhecimento, é o despertar, é buscar o divino fora? Não, o divino em você, o divino em você. E nessa busca de autoconhecimento, muitos hoje já estão, né, no caminho das palestras, fazendo o estudo das palestras para fazer o pedido da onda da ressonância. Outros já estão realmente fazendo uso da ressonância. Eu sou ressonante há mais ou menos uns 2 anos. Vejo que, tipo assim, as pessoas, elas contam, tipo assim, ou contam algo muito terrível, perdi casa, carro, apartamento, perdi família, perdi minha mulher, perdi meu marido, perdi meu namorado, perdi o trabalho, perdi tudo, mas não contam o que tá por trás de tudo isso. E o que é que tá por trás de tudo isso? Vamos lá, Edna, deixa de enrolação, né? Porque o assunto hoje é justamente entender o que é que tá causando essa catarse financeira na minha vida. Quando eu começo o processo e a catarse é uma limpeza, essa limpeza serve para quê? Para que eu enxergue quais são as atitudes que eu tenho que tomar relacionada àquela área. Então, se eu tô passando por um processo onde eu estava bem no trabalho e aí eu comecei a ter problema no trabalho, o que é que está em mim, o que é que eu penso, o que é que eu acredito, quais são os paradigmas financeiros que eu tenho? É isso que nós temos que observar. Paradigma é um conjunto de crenças. Quais são as crenças que eu tenho relacionadas ao dinheiro? Ah, Edna, basta descobrir quais são as crenças? Não, você tem que trabalhar essas crenças, pegar um papel, anotar quais são as crenças. E de acordo com o que você vai fazendo o trabalho, de acordo com o que você vai fazendo essa conscientização dessas crenças, e usando técnicas para limpar essas crenças ou ressignificar essas crenças, colocar um outro significado em cima daquilo que você acredita, isso vai sanando, vai mudando e as coisas começam a fluir. Eu li num grupo de ressonante
um rapaz falando assim, que depois que começou o processo da ressonância, ele perdeu o emprego, tá com um monte de dívida e perdeu a esposa e tem um filho e se separou e tá longe da família, né? Longe do filho e da esposa. E se alguém ali no grupo sabia o que ele poderia fazer, porque ele já não sabe mais o que fazer. Primeiro, você precisa, serve para você e para os outros também. Primeiro, você precisa entender quais são as crenças que eu tenho relacionadas a tudo isso. Eu acredito que para ganhar dinheiro é muito difícil. Eu acredito que eu não mereço. Quais as crenças que estão relacionadas à minha família em relação ao dinheiro? O que eu passei a vida, a minha infância, ouvindo da minha família? Hoje nós estamos passando por um período que está finalizando aí a questão da pandemia. O que você tem ouvido, o que você tem dado ouvidos nesse período relacionados a dinheiro? De que o mundo está quebrado, de que o país está quebrado, de que tudo é muito caro, de que tudo está muito difícil, de que cada dia a situação está mais caótica financeiramente no país, é isso? E você dá credibilidade a isso? Quem é o teu governante? Quem é o teu presidente? Entende? Essas são as questões que a gente tem que ir olhando e ressignificando. O que eu tô pensando em relação a isso? Eu acredito que realmente está cada dia mais difícil? Eu acredito que o dinheiro está escasso e que as empresas não estão conseguindo faturar? Eu acredito que a qualquer momento eu posso perder o meu emprego se eu estiver empregado, ou vai ficar muito difícil para eu conseguir um emprego se eu estiver desempregado, porque o país está quebrado, o país está com as empresas todas em dificuldade. Então são essas situações que a gente tem que investigar para limpar. A catarse, ela é uma limpeza, ela chega para despertar, sabe aquele sacode? A catarse, na verdade, é isso, é um sacode. As pessoas querem ganhar dinheiro, mas não querem pagar o preço para ter o dinheiro. O que é pagar o preço? Se eu estou desempregado, eu tenho que atualizar o meu currículo, eu tenho que fazer cursos, eu tenho que me preparar para quando aquela vaga que eu almejo, aquela vaga que eu quero, surgir, eu estar preparado. Então, o que acontece? O que a gente vê? A gente vê muitas pessoas que estão desempregadas, assistindo séries, assistindo filmes, perdendo tempo com outras coisas, em vez de usar essa energia, esse tempo, para estar se atualizando, para estar aprendendo, para estar buscando em si quais são as crenças que eu tenho que pode estar bloqueando a minha vaga de emprego não chegar, ou se eu sou um empreendedor e o meu empreendimento não está dando certo, o que é que está por trás disso? Investigar mesmo. E quando você investiga e você chega a um senso comum, achei a questão, né? Achei a situação que é o que está realmente impedindo. O que eu faço com isso? Anota todas as crenças que envolve, anota todas as dificuldades psicológicas e emocionais que você tem em relação àquele problema e trabalha eles. Limpa com Ho'oponopono, limpa com EFT, limpa com Theta Healing, sabe assim, usa uma técnica que seja bacana para você, que você tenha afinidade, para lhe ajudar nesse processo. Mas é extremamente importante ter essa consciência de que se as questões estão aparecendo para você, é porque você precisa resolver. Adianta eu ficar reclamando que cada dia o meu trabalho está mais difícil, que cada dia o meu chefe está mais insuportável, que cada dia eu tenho mais trabalho para fazer. O ressonante, a pessoa que recebe a onda da ressonância, ela tem um campo magnético enorme. Quanto mais eu reclamar, maior vai ficar o meu problema. Por quê? Porque eu estou dando foco àquilo. E onde é que eu tenho que colocar foco? Se eu preciso de dinheiro e se minha situação tá difícil, eu tô com dívida, eu não sei o que fazer, eu vou fazer uma meditação, me conectar com a minha centelha divina e eu vou tentar entender o que eu posso fazer para sanar essa questão, para melhorar essa situação. O que eu posso fazer? Eu posso pegar um trabalho a mais, eu posso pegar um trabalho no final de semana, eu trabalho num horário que à noite dá para mim fazer um bico. O que eu posso fazer para resolver e não ficar preocupado, meu Deus, e agora? O boleto tá para vencer, as contas estão chegando e eu não sei o que fazer, Não, ação. No vídeo Ressonância Faz Milagre, eu falei justamente sobre isso. Se você decide pedir a ressonância, você vai ter que se mexer. A ressonância vai fazer você se mexer. Por quê? Porque as catarses vão acontecer. Provavelmente, como eu acredito que 99% até 100% das pessoas que fazem a ressonância pedem limpezas. E tem que estar preparado, tem que ser grato pelas limpezas, pelas situações que vai acontecendo. Porque vai acontecendo e você vai resolvendo, e vai limpando, e vai fluindo.
Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Deixe um comentário aí para eu saber se esse vídeo tá sendo útil para você. Se tá te trazendo alguma luz. Deixe um curtir para eu saber que você esteve aqui me acompanhando. Se você conhece alguém que tá passando por essa situação, que tá passando por catarse financeira, se você acha útil para você mandar para um amigo, para um colega, por favor, compartilha, né? Vamos ajudar o maior número de pessoas que nós pudermos. Esse é o nosso papel aqui no nosso planeta. Ajudar, que o nosso professor Hélio Couto fala. Ajudar, trabalhar e estudar. É extremamente importante estudar. É extremamente importante ajudar. E é extremamente importante trabalhar. O que eu vejo no YouTube e num monte de situações, treinamento, cursos e tudo mais, falando sobre prosperidade e abundância, é que ninguém chega na questão real. O que é que está por trás de todos os bloqueios? São os nossos paradigmas. Qual é o conjunto de crença que eu tenho financeiramente? Isso é o que você tem que tentar entender. O que é que eu acredito? O que é que me fizeram acreditar? As crenças foram colocadas em nós, de certa forma, quando a gente ainda era criança. Tudo que a gente ouviu, presenciou, nós fomos absorvendo até os 7 anos de idade, construindo a nossa personalidade. Então, se você vem de uma família que passou muita dificuldade quando você era pequeno, você vai trazer essa crença da dificuldade financeira, da escassez em você. O que é que você ouvia quando criança? O que é que você presenciava? O que é que você sentia quando todas essas situações de escassez acontecia? O que é que você sentia quando você era criança e precisava de um sapato, ou precisava de uma roupa, ou precisava de um material escolar, ou queria comer um biscoito, o que você sentia? Tudo isso tá em você, tá no seu subconsciente. E investigar tudo isso e olhar tudo isso é extremamente importante, porque senão você vai estar andando em círculo. Vai estar andando em círculo como, sabe quando o cachorro fica correndo atrás do próprio rabo? É a mesma situação. Só saber do que eu acredito vai adiantar? Adianta de certa forma, porque você traz a sua consciência e você começa a entender que se está acontecendo assim e assim, é porque eu acredito nisso. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar essa crença, ressignificar essa crença, limpar essa crença. Se eu passei por escassez, os meus pais é quem eram responsáveis naquela época, então eles passaram por situação de escassez e eu fui, de certa forma, vivenciei tudo isso, eu fui, não digo prejudicado, né? Mas eu vivenciei tudo isso na minha infância, mas quem era responsável pelas crenças também, e pelas ações e pelas atitudes, eram os meus pais. Isso tudo refletiu em mim de certa forma, e reflete até hoje, porque eu carrego tudo isso. Tem muitas pessoas que têm a crença de que não pode, de maneira nenhuma, crescer na vida, porque a família inteira é pobre, a família inteira tem dificuldade até hoje financeira. E se ela se destacar, é como se ela estivesse abandonando a família. E qual é a crença em relação a mim mesmo? Eu mereço? Ou eu não mereço, porque se eu merecer, eu vou estar indo contra a minha família? Quais são as crenças que você tem? É isso que eu estou trazendo aqui à luz. Vai adiantar eu fazer visualização para cocriar, sabe? Ficar ali alguns minutos imaginando o meu sonho, o que eu quero, onde eu quero alcançar, onde eu quero chegar. Se eu não limpar tudo isso, se eu não enxergar, não chegar assim, sabe assim, cara a cara com essas minhas crenças, com essas minhas situações, com esses meus sentimentos. Algumas pessoas falam assim, mas eu cocrio coisinhas pequenas. Aí quando é a coisa grande não consegue. Por quê? Porque esbarra na barreira do que você acredita. Quem é que fala isso? Não, vai limpar suas crenças. As pessoas só falam das crenças, mas ninguém manda você limpar. Vai fazer técnica de visualização que funciona. Mas lembra do que eu falei sobre lembra sobre o que eu falei sobre as catarses relacionadas a fazer técnica e a ter congruência? Se você não tem congruência do que você pensa com o que você sente, não vai funcionar, não é verdade? Não vai funcionar. Porque não existe alinhamento. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho a crença do não merecimento, porque se eu merecer, eu vou estar indo contra uma série de situações. Então eu tenho que olhar de frente esse não merecimento e limpar esse não merecimento. Aí as pessoas falam, mas quando eu comecei o autoconhecimento, o despertar da consciência, minha vida virou de cabeça para baixo. Sim, porque você precisa enxergar de frente e trabalhar cada uma das situações que forem acontecendo na sua vida. Vai adiantar eu chegar aqui e ensinar uma técnica extraordinária para vocês, se não trabalhar essa questão emocional e psicológica? Porque quando você acredita em alguma coisa, você sente aquilo. Você acredita que é real aquilo.
E nós somos o que nós acreditamos que nós somos. Você só é o que você acredita que você é. Se você acredita com toda a sua alma, com toda a sua força, que você é próspero, você é próspero. Mas muitas vezes você faz uma técnica, eu sou a prosperidade. Mas dentro de você tá esse monte de lixo. Tá esse monte de caca. Eu costumo dizer que as catarses, eu vou dar um exemplo assim bem chulo, tá? E vocês comentem aí o que vocês acham do exemplo. Você tá com prisão de ventre há dias. Tá constipado há dias, tá que não aguenta. Aí você vai ali e toma um laxante. Toda a caca que tá presa dentro de você tem que sair. Aí você passa dias colocando toda essa caca pra fora. E essa caca, muitas vezes, traz dor pra você. Você vai sentir dor na barriga, você vai sentir gases, muitas vezes você vai sentir enjoo, não vai sentir vontade de comer. É a mesma coisa quando começa o processo da catarse. Todas essas cacas que a gente carrega precisa ser colocado pra fora. Só que muitas vezes vai doer. E grande parte das vezes dói. Mas sabe quando que alivia? Sabe qual é o remédio? O remédio é enxergar de frente. Enxergar de frente. Eu tô tendo dificuldade. Então vamos, o que eu tenho que fazer? Universo, como pode melhorar? Como eu posso fazer melhor do que eu fiz ontem? Como eu posso ganhar dinheiro? Sabe assim, você vai fazendo essas perguntas e vai aparecendo as situações pra vocês. Eu vou contar pra vocês rapidamente, fazendo uma técnica, vocês provavelmente devem conhecer, se não aí no YouTube o que mais tem é vídeo sobre essa técnica. Há quase 2 anos atrás, ou mais ou menos 1 ano e 8 meses atrás. Eu fui fazer uma técnica 55%. Você escreve o seu desejo em forma de agradecimento, você agradece aquele algo que você quer 55 vezes durante 5 dias. Você pode fazer isso no período da manhã, assim que você acorda, que seu subconsciente ainda não está totalmente, né, guardadinho, pela consciência, pela sua razão. E antes de dormir, porque você já tá naquele processo, né, o subconsciente já tá tomando conta, já tá mais ativo. Nesse período de transição do consciente pro subconsciente, você faz a técnica. E você escreve que você no presente, que você agradece por aquele algo que você quer, como se você já tivesse conquistado aquilo no hoje. Escreve isso 55 vezes durante 5 dias. E eu estava fazendo isso em relação a um valor. Quando a gente vai fazer essas técnicas, é aí onde você tem que se observar. Lembra que eu acabei de falar? Que você vai descobrindo e você tem que enxergar. Não é só descobrir a crença. Mas o que eu faço com essa crença que eu descobri? Tem que trabalhar ela. Não adianta você só acumular, eu sei que eu tenho isso, eu sei que eu acredito naquilo e só. Porque vai continuar tudo do mesmo jeito. E fazendo essa técnica, eu descobri que se aquele valor entrasse no meio sabe assim, escrevendo, e foi vindo na minha mente, escrevendo, eu sou extremamente grata pela quantia XXX, estou muito feliz e agradecida, porque hoje, tal. Começou a vir na minha mente, será que se eu tiver todo esse valor, será que eu vou ter que precisar de segurança? Será que eu posso ser sequestrada? Será que eu posso ser assaltada? E se alguém descobrir que eu tenho esse valor? Começou a vir essas crenças. Muitas vezes as técnicas que a gente faz servem para isso mesmo, para subir, né? Subir do nosso subconsciente para o nosso consciente. O que é que está por trás? Por que o dinheiro, aquele valor não veio para mim? Eu não recebi aquele valor. Justamente por conta disso. Imaginou o tanto de coisa negativa que estava envolvendo aquele valor que eu queria muito e que eu estava agradecendo por ele? Então, se você faz técnicas de visualização no presente do que você quer, você certamente vai vir na sua consciência esses medos, essas questões. Limpou, aí flui, sabe? Há um ano e 8 meses atrás, eu não recebi o valor. Depois que eu consegui fazer toda a limpeza, fazer toda a cura de todas essas crenças que eu tinha que envolvia, eu recebi o valor, mas não num montante só. Quando eu fui ver o extrato da minha conta, tudo que tinha entrado em alguns meses dava acima do valor que eu tinha colocado ali na técnica, do 55 por 5. Mas, para que esse valor entrasse, mesmo que picado e que somando 3 meses deu acima do valor, quase dobrou o valor que eu tinha escrevido, eu tive que limpar e curar essas coisas que envolviam todos esses medos de ter o dinheiro. E se alguém me sequestrar? E se eu ficar rico e todo mundo começar a me pedir dinheiro? O que eu faço se a minha família começar a saber que eu tenho dinheiro? Todo mundo vai pedir dinheiro emprestado. Como que eu vou agir? São essas as coisas que a gente precisa limpar. Eu vou deixar aqui rapidinho, nada assim muito grande, porque senão os meus vídeos eu não consigo, né? Eu faço
o roteiro para falar o mínimo possível, mas eu começo a falar com vocês e é como se nós fôssemos todos amigos e estivéssemos todos numa sala e eu começo a falar e me empolgo. Peço até desculpa pelos vídeos longos que eu tenho o hábito de fazer. Vou fazer rapidinho, por exemplo, a técnica da EFT, que vocês sabem que eu sou terapeuta. E se vocês tiverem interesse, por exemplo, estiver passando por algum processo e sozinho não está conseguindo, aqui embaixo eu deixo o meu e-mail e vocês podem estar entrando em contato pelo e-mail, que eu passo meu WhatsApp e a gente combina, tá bom? Porque às vezes tem situação que já virou uma bola de neve e sozinho fica difícil, né? Mas eu tô à disposição de vocês. Eu vou fazer uma técnica rapidinho da EFT para exemplificar como que eu descubro uma crença financeira e o que eu faço com ela. Edna, e agora? Eu descobri que eu realmente carrego a crença dos meus pais. Ou eu tenho a crença do não merecimento pela situação da minha família. Mas eu tenho medo de ganhar dinheiro e de repente todo mundo ficar me pedindo emprestado, o que eu faço? Sabe assim, você vai descobrir a crença que você tem e você vai fazer a técnica sobre qualquer crença que você tenha. A gente está falando hoje sobre o financeiro, mas pode ser os paradigmas de relacionamento, os paradigmas familiares, os paradigmas que você tem relacionados ao trabalho, os paradigmas que você tem, sabe assim, qualquer paradigma, qualquer conjunto de crenças numa área da sua vida, porque é muito importante a gente investigar não só o que está vindo pra gente no dia a dia, ou as situações que a gente está vivenciando hoje como catarse, mas olhar a nossa vida no conjunto. Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui serve para qualquer área, para qualquer crença, ou de relacionamento, ou de amoroso, trabalho, pessoa, social, com você mesmo, crença em relação a você mesmo, serve para qualquer situação, ok? Então, por exemplo, eu tenho a crença de que se eu ganhar muito dinheiro, que foi o que eu citei para vocês lá no exemplo que aconteceu comigo, se eu ganhar muito dinheiro, vão pedir dinheiro emprestado e eu não sei o que fazer, certo? Então, vamos lá. Como é que eu limpo isso, Edna? Como é que eu limpo essas coisas? Vamos lá. A gente pega aqui no ponto do karatê, tá? Que a gente vai dar o comando aqui. Tem um vídeo meu explicando como é que faz a autoaplicação, explicando o que você tem que perceber, observar para fazer. A técnica é essa em todos os vídeos de EFT que eu explico para vocês, e a técnica é a mesma. Tá? No vídeo Técnica Poderosa para Limpar a Ansiedade, inclusive eu coloco uma imagem explicando todos os pontos e a gente faz junto a técnica no vídeo. Então, se vocês quiserem acompanhar, lá também tem a técnica completa eu ensinando e fazendo junto com vocês sobre alguns aspectos que causam ansiedade. Mas tudo começa aqui no ponto do karatê e descobrir a minha crença. Eu acredito que se eu ganhar muito dinheiro, a minha família, meus amigos, as pessoas que me rodeiam vão pedir dinheiro emprestado. Uma das situações, tá, gente? É só para servir como exemplo. Então, você vai bater aqui e vai falar as palavras. Você pode falar, mesmo que, apesar de, tá? Então, lá. Mesmo que eu sinta, eu acredite que se eu ganhar muito dinheiro, os meus parentes, amigos e familiares vão pedir dinheiro emprestado, eu me amo, me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu acredite na minha alma que eu ganhando muito dinheiro, vai ter muitas pessoas pedindo dinheiro emprestado e eu não sei o que fazer para dizer não, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu acredite que se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser alvo de pessoas que estão próximas ou de amigos interesseiros, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E aí vamos pro topo da cabeça. Eu tenho essa crença de que se eu ganhar muito dinheiro, vários amigos interesseiros vão se aproximar. Vários parentes que muitas vezes nem me procuram vão vir atrás de mim querendo dinheiro emprestado, querendo usufruir de tudo aquilo que eu tenho. Eu acredito que eu vou estar rodeado de muitos amigos, mas são todos amigos interesseiros. Porque no momento, os amigos que eu tenho são poucos. Mas, se eu ganhar dinheiro, se eu tiver muito dinheiro, vai aparecer na minha vida, vai aparecer na minha casa
muitos amigos. Muitos amigos querendo usufruir daquilo que eu tenho. Querendo me pedir dinheiro emprestado. Querendo que eu pague as contas deles. Chorando miséria e pedindo, contando a situação de mazela que eles vivem para poder tirar dinheiro de mim. Eu acredito nisso. Eu acredito que eu tendo muito dinheiro, vou estar rodeado de gente interesseira. Muitos parentes, muitas pessoas que eu não vejo há anos, quando descobrirem que eu tenho dinheiro, vão se aproximar de mim. E aí você vai fazendo a técnica, continua fazendo a técnica com o que for vindo na sua mente. O que for vindo, você vai tocando nos pontos, certo? E você vai falando. Porque você começa a fazer a técnica, você descobre um ponto. De acordo com o que você vai fazendo essa limpeza, vai fazendo essa liberação dessa crença, vai vindo outras crenças que estão conectadas e ligadas a ela. Então, por exemplo, eu me vejo numa casa linda com piscina, mas aí os meus amigos vão querer usufruir da minha piscina. Hoje ninguém vem atrás de mim. Sabe assim, você vai contando essas histórias que vai vindo na sua mente e vai tocando nos pontos e vai liberando. Isso serve para qualquer situação, para qualquer crença limitante. Qualquer crença limitante. Tá bom, meus amores? Eu queria deixar isso aqui para vocês como um bônus, tá bom? Já que eu tenho outros vídeos ensinando a fazer a técnica da EFT. Eu espero ter ajudado vocês. Deixem um curtir, façam comentários. Se vocês gostaram e sabem que pode ajudar outras pessoas, por favor, eu peço que vocês compartilhem. Deixa aí nos comentários se vocês gostariam que eu falasse dentro da ressonância um outro assunto, tá? Nesses 2 anos, qual foi a minha experiência em relação a algum assunto que vocês tenham interesse nesse período de 2 anos de ressonante. Deixar claro pra vocês que o que eu tô falando aqui é tudo o que o Hélio já fala. Só que eu trago para vocês a minha vivência, né, com a ressonância. A maneira que eu fui despertando para tudo isso, entendendo tudo isso. Tá bom? Sou muito grata, fico muito feliz por ter vocês aqui. Um grande beijo no coração. Fiquem todos com o Criador.